Bom dia, estamos juntos mais uma vez, né? Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida, que só de nós lermos esse texto já é fascinante, já é um texto, um enredo de filme, né? Esse texto de 1 Samuel, no capítulo 5, quando conta a história ali que o povo de Israel sai para pelejar novamente contra os filisteus, e chega um determinado momento da peleja, o povo de Israel perde ali a batalha, mais de 4.000 homens são mortos, e a arca é levada, ali morre ali agora os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, né? E a arca é levada, né? A presença de Deus é levada. E o povo de Filisteu, então agora ele pensa, né, aquele povo da Filistia, eles pensam assim, agora nós temos o poder do nosso lado. Eles tentam usar aquilo ali, né, de uma forma simbólica, de uma forma, de uma crença deles, né, e coloca, ela pega aquela arca, leva lá para o templo de Dagon, o deus deles, né, e quando chega uma determinada hora da noite, eles vão lá olhar, aquela imagem de Dagon está de cara no chão. Eles olham e falam assim, isso aí é alguma coisa que botaram aqui mal colocado, né? Colocaram aqui de qualquer jeito a imagem de Dagon e ela escorregou e caiu. Mas quando chega mais agora para frente, né, você vai percebendo que pela madrugada novamente, aquela imagem cai de novo, e quando os sacerdotes lá de Dagon vão olhar, chega lá, aquela imagem está no chão, com a cara no chão, cabeça quebrada, os braços quebrados. Então eles já começam a perceber que é uma coisa mais séria, né? Que já é agora um juízo de Deus por eles ter levado a arca, alguma coisa assim. E agora eles começam a perceber onde vão colocar aquele povo supersticioso, idólatra. Eles começam a perceber agora onde vamos colocar essa arca. Pega a arca, coloca de um lugar ao lado, mas logo a seguir vem uma pestilência, vem uma praga sobre eles, né? E diz a Bíblia que aquele povo todo, ele é tomado de hemorroida, né? Desde o príncipe até o menor, desde o maior ao menor, todos eles com hemorroida. E aquele povo ali com aquela situação ali de praga vexatória, todos eles ali andando de perna aberta, aquela praga tomou ali aquela cidade, aqueles homens todos, e todos eles agora estão acometidos daquela situação vexatória, uma enfermidade humilhante. E eles então agora começam ali a confabular, logo no capítulo 6, eles fazem uma reunião e falam assim, agora como é que nós vamos fazer com essa arca? E está ali os 5 príncipes reunidos, e logo um deles fala assim, se esse é o problema, manda lá a arca lá para Ecrom, manda para lá que isso aí não é problema, a gente resolve os problemas rapidinho. Só que quando eles levam também a arca para Ecrom, aquele povo começa a gritar, fala assim, agora vem trazer morte sobre nós. E logo aqueles homens também de Ecrom, todos eles são tomados de hemorroida, né? E ficam ali agora numa situação vexatória. E agora todos eles ficam preocupados. Como é que nós vamos fazer? Eles param em uma reunião, eu começo a imaginar comigo, e aquele príncipe ali agora, com mais aqueles outros 5 príncipes, estão reunidos para tomar uma decisão. E ele que convoca, né? Só que ele também está com hemorroida. Eu penso comigo que então agora eles estão ali todos sentados em uma reunião, para decidir o que vão fazer com a arca, e os príncipes que estão convidados falam assim, pode sentar. E ele fala assim, eu não posso sentar. Mas você não pode sentar porque você não sabe, que eu estou acometido de hemorroida, uma situação humilhante, e aí aquela situação fica constrangedora. Só que quando nós vamos percebendo, eles olham e falam assim, agora o que é que nós vamos fazer com essa arca? E eles começam a decidir, olha, se isso aí é uma praga que está vindo sobre nós, se é uma justiça divina que está vindo sobre nós, um mal que está vindo sobre nós, o que nós devemos fazer é devolver essa arca. Nós vamos pegar essa arca e vamos devolver lá para o povo de Israel. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós não devemos devolver essa arca da mesma maneira. Nós temos que fazer aí, construir 5 hemorroidas de ouro, e temos que construir aí 5 ratos de ouro, que é por nossa culpa. Até aquele povo começa a entender agora que o juízo de Deus que está vindo sobre a vida deles é por culpa própria deles. Irmão, quantas vezes que nós temos que perceber que às vezes o que acontece em nossa vida, a própria culpa é nossa. Somos nós mesmos que pecamos, somos nós mesmos que erramos.
E ele falou assim: então nós vamos fazer um teste para ver se é essa arca mesmo que está promovendo toda essa pestilência aqui no nosso povo. Nós vamos pegar ali 2 vacas que deram cria, que ainda estão amamentando, e vamos colocar numa carroça nova e vamos colocar essas 2 vacas. Se essas 2 vacas for no sentido de Israel, isso é porque essa arca está trazendo essa maldição sobre nós, esse juízo sobre nós. Mas se ela correr o curso natural, se elas forem em direção à sua cria, então isso não é culpa dessa arca que está no meio de nós. E assim então eles pegaram aquela arca e colocaram ali aquelas vacas que tinham dado cria, que ainda estavam amamentando, e quando soltaram aquelas arcas foram, no sentido a Israel, na estrada reta, sem voltar para suas crias, e os filisteus andando atrás, observando o que iria acontecer, até então que essa arca chega novamente a Israel. Você vai percebendo então, meu irmão, que em nossa vida, muitas vezes o que nos acontece é porque nós tocamos na presença de Deus de qualquer maneira, porque às vezes nós queremos tratar a presença de Deus como um amuleto, como uma coisa qualquer, achando que isso trará poder para a nossa vida. Nós devemos refletir nesse texto. Esse texto é fascinante para você ler. Esse texto é muito bom para você meditar nele, no que acontece quando nós direcionamos a presença de Deus de qualquer maneira, quando nós nos dirigimos a Deus de qualquer maneira. No capítulo 5, já no verso 1 e 2, diz assim, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer até Asdote. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os Asdote, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Novamente, se tornando a levantar de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, sobre o tronco ficou Dagom. Quantas vezes que nós pensamos, que na nossa vida, nós vamos andando e geralmente nós não percebemos que Deus, ele nunca será refém de inimigo nenhum. Deus, ele nunca será refém de ninguém. Deus, ele é Deus. Deus, ele é supremo. Deus, ele transcende o céu. Deus, ele é o alfa e o ômega. Ele é desde o princípio, ele é o fim. Deus é tudo. Deus é sobre todos. E aí você então vai percebendo o poder de Deus. E a palavra de Deus diz no livro de aos Hebreus, no capítulo 10, verso 31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível cair na mão dos Deus vivos. Então Deus, ele ali humilha Dagom. Deus ali humilha aquele povo, porque nada e nem ninguém pode deter o poder de Deus. Quando nós vamos lendo esse texto, nós vamos vendo que ele é fascinante, que demonstra a soberania de Deus, o poder de Deus sobre tudo e sobre todos. Deus te abençoe. Medite nesse texto de 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 6, e vai ali até o meado do capítulo 7, quando vai contando esse enredo todo da história de Dagom, dos filisteus, da arca de Deus, dos ratos e das hemorroidas. Deus abençoe. Fique atento para que praga nenhuma chegue até a tua casa, chegue à tua vida. Honre a Deus em nome de Jesus. Amém.